Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre Heart. Heart é mais simples do que parece, esse é o tema proposto hoje. Temos nossa equipe de apoio aqui para ajudar no gerenciamento das perguntas e respostas, né? Nosso colega Leonardo Cabral, né, que é do suporte técnico, e também nosso colega Lucas Alpe, também do suporte técnico, estarão aqui para ajudar na resposta para vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas quando desejarem. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos por investirem seu tempo no webinar de hoje, né? Eu sou Fernanda Schmidt, sou especialista de produtos aqui da Novos, e a ideia hoje não é ser muito longa, mas passar a mensagem correta para todos vocês conseguirem abordar os possíveis clientes nesse negócio. Este webinar está sendo gravado e estará disponível para todos os participantes que não puderam assistir ao vivo. Então, fique à vontade para fazer perguntas, digitando na ferramenta, e nós faremos também algumas enquetes voluntárias durante a apresentação. É possível fazer perguntas a qualquer momento deste webinar, né? Você pode acessar o ícone de perguntas e respostas, que é o Q e A, de Questions and Answers, e escrever a pergunta. Tem como optar para ser identificado ou ser anônimo. Todas essas perguntas serão gravadas, portanto, não se preocupe se você não tiver a resposta no momento exato. Tá? Ela vai permanecer no banco de dados e mais adiante nós veremos. Essa é a nossa agenda para o webinar de hoje, para essa apresentação. Portanto, nós falaremos sobre a história do Heart na indústria. Depois disso, faremos um overview sobre as verticais dos dispositivos Heart, né, os segmentos que utilizam Heart. Também nos aprofundaremos sobre as aplicações e a parte técnica sobre a tecnologia Heart. No final do webinar, eu vou contar com o apoio dos nossos colegas aqui, Leonardo e Lucas, para poder responder as perguntas mais comuns que foram enviadas durante o webinar. Porém, se alguma pergunta permanecer aberta, fique à vontade para acessar posteriormente seu executivo de contas da Novos. De qualquer forma, nós reuniremos todas as perguntas e enviaremos as respostas a todos os participantes em um documento de perguntas e respostas. A comunicação industrial permite a transferência de dados, comandos e outras informações para otimizar o controle de processos e a automação da fábrica. Nas últimas décadas, vários protocolos industriais foram desenvolvidos pelos fabricantes para atender às necessidades de comunicação para controle e gerenciamento da planta. O protocolo HART foi originalmente desenvolvido pela Rosemount Inc., como protocolo proprietário, nos anos 80. Ele evoluiu ao HART em 1986 e tornou-se um protocolo aberto desde então, quando se tornou um padrão IEC. Portanto, o HART é um protocolo híbrido, analógico mais digital, aberto. Sua vantagem mais notável é que ele permite comunicação através de loops de corrente, de instrumentação analógica legada. Compartilhando o par de fios usado pelos sistemas host analógicos 4 a 20, permitindo comunicação digital bidirecional com dispositivos de campo inteligentes baseados em microprocessadores. Devido a essa enorme base instalada de sistemas de 4 a 20 mA em todo o mundo, o protocolo HART se tornou um dos protocolos industriais mais populares da atualidade. O protocolo HART fez uma boa transição para os usuários que desejavam usar os sinais herdados de 4 a 20 mA, mas que queriam implementar um protocolo inteligente. O protocolo de comunicação HART é hoje um padrão global para a instrumentação de processos inteligentes. Agora, nós teremos nossa primeira enquete e eu conto com a participação de vocês na resposta sobre o conhecimento de HART. A pergunta é a seguinte: você já trabalhou com dispositivos HART? As opções de resposta são: não sei o que é HART, já ouvi falar, porém nunca trabalhei com HART. Sim, mas não recebo muita demanda. Sim, em algumas oportunidades. Sim, estou nesse mercado. Contamos com a participação de vocês, principalmente para a gente entender qual é o nível do pessoal que está participando hoje, para ajustar, né, a nossa linguagem e o conteúdo do restante da apresentação.
Ok, vamos esperar alguns segundos mais para que todos possam ter a oportunidade de responder. Vou encerrar aqui a votação, então. Ok, encerrei a enquete aqui. Muito obrigada a todos que participaram. Voltando para a apresentação, o setor utiliza 4 a 20 mA, o setor industrial, né? Ele acaba utilizando 4 a 20 mA e HART, isso há mais de 20 anos. Portanto, há uma vasta experiência a ser utilizada em um conjunto muito bem definido de ferramentas e processos que foram desenvolvidos especialmente para dispositivos HART. Isso significa simplicidade. O HART é barato e fácil de usar. Utiliza a fiação já existente nas plantas e o custo de base instalada o manterá dominante por um longo tempo. O ARC Advisory Group relata que cerca de metade da base mundial instalada de dispositivos de medição e controle de processo são habilitados para HART. A base global de dispositivos habilitados para HART instalados é o maior de todos os protocolos de comunicação, mais de 40 milhões de dispositivos em todo o mundo. Não há outro protocolo que possua a base instalada maciça, esteja aberto a todos os fornecedores, tenha suporte mundial ao usuário final e continue recebendo atualizações e suporte unilateral de quase todos os principais fabricantes de dispositivos. Por esses motivos, o HART continuará mantendo seu papel de liderança nesse mercado. A lista abaixo mostra os principais players do mercado para transmissores de temperatura. A Novus é atualmente um dos players desse mercado, com versões não isoladas e isoladas. Agora, a Novus já lançou as versões HART para trilho DIN e cabeçote. E além disso, o outro gráfico mostra que esse mercado está em crescimento, o que significa que há muitas oportunidades a serem exploradas. Com relação ao faturamento com transmissores de temperatura, considerando o preço lista do portfólio da Novus, na qual existem dispositivos isolados, não isolados e HART, trilho DIN e cabeçote. A família não isolada seria o nível de entrada, que é o nível econômico. Vamos supor que o preço lista seja X reais. A família isolada, de nível médio, tem uma lista de preço de 2x reais. E, finalmente, para a família HART, o mercado paga 4x reais no preço lista. Portanto, como o mercado de dispositivos HART é mais exigente em termos de robustez, confiabilidade, interoperabilidade e comunicação digital bidirecional, além de outros benefícios, possui mais requisitos de valor agregado e o mercado paga mais por isso. É um bom mercado para explorar, considerando a demanda, o tamanho do mercado e a tendência crescente. Agora teríamos nosso segundo questionário, né, sobre o mercado de HART. A pergunta é: em quais segmentos de mercado você enxerga oportunidades para dispositivos HART? As opções são siderurgia, metalurgia, e metalurgia, mineração, óleo e gás, indústria química, papel e celulose e outras indústrias. Ok, estamos aguardando este questionário, né, que nós estamos fazendo nesse momento, essa enquete. Nós compartilharemos o resultado com vocês, para que vocês vejam, né, o que o público de hoje está pensando também sobre essas verticais e segmentos que têm mais apelo para a HART. Ok, só mais uns segundinhos para todo mundo conseguir votar. Ok, vou encerrar agora aqui a enquete e estou compartilhando os resultados. Vocês devem estar vendo na tela aí de vocês que o vencedor, nesse caso, né, da nossa enquete, seria a indústria química, com 50% de votos aqui. Depois, a indústria de óleo e gás, papel, olhar outros, né, tem outras indústrias também que têm espaço para a utilização de HART. Depois, siderurgia e metalurgia, também empatado aqui com óleo e gás. Posteriormente, papel e celulose e mineração. Muito obrigada pela participação de vocês. São dados muito importantes para que a gente consiga seguir aqui a apresentação.
Bom, o HART está bem estabelecido em muitas aplicações da indústria de processos em setores verticais como setor de petróleo e gás, químico, cimento, mineração, papel e celulose, entre outras indústrias. Usuários de todo o mundo obtêm informações valiosas de processo e diagnósticos de seus sistemas para evitar paradas não planejadas, melhorar a confiabilidade e a disponibilidade da fábrica, reduzir o custo de manutenção e diagnosticar possíveis problemas de dispositivos de qualquer lugar dentro de seus sistemas corporativos. Além disso, o padrão HART garante a interoperabilidade e assegura o investimento, devido à liberdade de ter uma ampla gama de fornecedores para escolher produtos. Agora nós vamos compartilhar alguns exemplos de aplicação e casos de sucesso. A DuPont, uma indústria química, precisava de uma maneira melhor de testar as válvulas de controle de intertravamento de segurança durante as operações da planta. Para isso, foi adicionada instrumentação intermediária para extrair dados relevantes dos instrumentos HART da planta. Foi utilizado o teste parcial do curso da válvula, das válvulas de desligamento de emergência, durante as operações normais, para que tivessem menos desligamentos e com períodos menores. Nesse caso, foram instaladas mais de 100 válvulas de controle equipadas com monitores de circuito HART, de modo que o teste de intertravamento de segurança das válvulas se tornou uma operação muito menos trabalhosa. A BP Canada Energy alcança precisão entre 0,1% e 0,2% na transferência de custódia de petróleo, à medida que altera a rota de propriedade de e para locais da província de Alberta, rica em petróleo, no Canadá. Para atender os requisitos contratuais, ela teve que fazer algumas alterações. Em aproximadamente uma década, a maioria dos 600 transmissores foi atualizada com dispositivos HART e computadores de fluxo que processam até 4 transmissores cada. A comunicação HART forneceu um caminho de dados totalmente digital, eliminando a necessidade de conversão, pois as conversões analógico-digital resultavam em imprecisões na medição. Os transmissores também foram atualizados para uma maior precisão. Isso veio de brinde com o protocolo HART. O Cebrace Cristal Plano busca melhorar a manutenção da planta, aumentando o volume e a qualidade dos dados recebidos do equipamento, integrando dados dos dispositivos habilitados para HART com dados de uma rede Fieldbus em um único sistema de software de gerenciamento de ativos da planta. A planta obteve acesso aos dados de múltiplos protocolos em um sistema integrado de aplicação de gerenciamento de ativos habilitado para a web. Os diagnósticos de posicionamento de válvulas inteligentes melhoraram ainda mais a operação do loop e a prevenção de paradas. A tecnologia HART cresceu em tempos difíceis, quando os técnicos de campo tinham que gerenciar todas as ferramentas e softwares de diagnóstico para dispositivos de diversos fabricantes que precisavam de manutenção em campo. Imagine uma planta com centenas de dispositivos de campo, de diferentes fabricantes. Quantas interfaces, ferramentas e softwares a equipe de instrumentação precisa gerenciar ao mesmo tempo? Alterando esse cenário por uma única ferramenta portátil HART, como o handheld, parece uma economia de tempo e recursos. Como sabemos, tempo é dinheiro, e os recursos de diagnóstico dos dispositivos de campo habilitados para HART minimizam o tempo necessário para identificar a origem do problema. Não é necessário retirar o dispositivo do campo para executar um diagnóstico. Consequentemente, as viagens para o campo diminuem muito ou são eliminadas. O diagnóstico fácil e rápido permite a correção rápida, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando a eficiência da planta. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre os recursos técnicos do HART. O HART utiliza uma técnica de modulação FSK, Frequency Shift Keying, chamada norma Bell 202, para sobrepor um sinal digital em cima dos 4 a 20 mA. O uso dessa tecnologia permite ao operador uma identificação fácil do dispositivo de campo,
por seu tag e permite também verificar todos os parâmetros operacionais. O protocolo HART permite que tenha até 2 mestres, primário e secundário. Eles podem se comunicar com dispositivos escravos ao mesmo tempo, fornecendo mais flexibilidade operacional. Isso quer dizer que um sistema host permanentemente conectado pode ser utilizado simultaneamente enquanto um terminal portátil, handheld ou controlador de PC está se comunicando com um dispositivo de campo. O protocolo HART permite que os hosts acessem e comuniquem com facilidade os mais comuns parâmetros usados em dispositivos de campo. Considerando isso, o técnico em instrumentação não tem dúvidas se o diagnóstico será realizado em caso de parada. Eles têm certeza. Fundada em 1993, a original HART Foundation, agora Fieldcom Group, é a proprietária da tecnologia e órgão de definição de normas para o protocolo de comunicação HART. Eles garantem a interoperabilidade dos dispositivos de campo através de um rigoroso procedimento de teste e um programa de certificação dos dispositivos. A Novus, desde janeiro, é membro do grupo Fieldcom e possui 2 dispositivos registrados, TX ISO Rail HART e TX ISO Block HART, ambos com a última versão do protocolo, versão 7. Esses dispositivos são totalmente compatíveis com os dispositivos HART em todo o mundo. Além dos benefícios do recurso HART, estes dispositivos também, que são transmissores de temperatura, também possuem isolação galvânica de 1,5 kV RMS entre entrada e saída e têm medição de alta precisão. O conjunto de comandos HART fornece comunicação uniforme e consistente para todos os dispositivos de campo. O conjunto de comandos inclui 3 classes: Universal, Common Practice e Device Specific. Em relação a alguns comandos Common Practice, podemos mostrar alguns recursos interessantes. Dump. Dump é um filtro que altera o tempo de resposta do transmissor para suavizar variações na taxa de saída causadas por mudanças rápidas na entrada. Por exemplo, considere um transmissor de temperatura. Se a temperatura sofrer uma alteração de 0 a 10 graus e o filtro dump estiver definido para 5 segundos, o transmissor calcula e relata uma nova leitura a cada 500 milissegundos, usando a equação de dump. Em 5 segundos, a saída do transmissor será de 6,3 graus ou 63% da alteração da entrada. E a saída continua se aproximando da curva de entrada de acordo com o algoritmo de filtro. Lock e Write Protection. O lock é um comando que bloqueia temporariamente um dispositivo, impedindo qualquer alteração de parâmetro de um painel local ou de um mestre secundário. Nesse caso, o mestre primário HART tem acesso exclusivo ao configurar ou calibrar o dispositivo de campo. O Write Protection, por outro lado, é um comando Device Specific, que coloca o dispositivo de campo em um estado de leitura, o que significa que nenhum comando de gravação será aceito, apenas comandos de leitura são efetivamente executados. Input e Output Stream. Esse é um comando que pode ser enviado ao dispositivo para realizar ajustes ou calibrações, na entrada e na saída separadamente. Os ajustes são de ganho e offset, no ponto inicial e final. Um outro auxiliar no comissionamento é o recurso de integridade de loop. O loop, por exemplo, pode ser verificado definindo a saída analógica do dispositivo para um valor pré-definido. No caso dos transmissores novos, seria 4 mA. O diagnóstico da saída analógica, quando acontece algum problema, é muito mais fácil dessa forma. Além de todos os recursos HART, os transmissores de temperatura novos são compatíveis com 12 sensores diferentes: termopares J, K, T, R, S, N, E e B, RTDs PT100 e PT1000, termistor NTC e entrada em milivolts. A precisão típica é inferior a 0,08% do range, na maioria dos sensores. Como podemos ver na tabela de exatidão, ela possui 2 valores diferentes para cada tipo de sensor. Quando o valor da temperatura é lido digitalmente pelo HART,
o erro do loop de corrente pode ser descontado, ou seja, mais precisão na medição. Os transmissores novos TX-ISO-Rail-Hart e TX-ISO-Block-Hart são compatíveis com a norma NAMUR NE43. O alarme de falha do sensor estabelece o comportamento da corrente de saída quando o transmissor indica uma falha. Os erros podem ser downscale, a corrente de saída fica abaixo de 3,6 mA, normalmente utilizada para refrigeração, e upscale, a corrente de saída é superior a 21,5 mA, normalmente utilizada para aquecimento. Para esses transmissores, as condições de operação são temperatura de menos 40 a 85 graus Celsius e umidade relativa de 0 a 90%. A instalação de um dispositivo Hart é igual a qualquer outro dispositivo de 4 a 20. A única diferença é que a comunicação é feita através do loop de corrente, sem a necessidade de cabos adicionais ou especiais. O mesmo cabo que fornece a energia também fornecerá o acesso às configurações do dispositivo. Para a configuração e manutenção do dispositivo Hart, você só precisa de um dispositivo que leia o protocolo Hart, pode ser um modem ou um computador de mão, um handheld, e este equipamento tem a capacidade de ler qualquer dispositivo Hart, independente do fabricante. Não há necessidade de transportar vários tipos de ferramentas de manutenção. Um resistor que o técnico de campo pode transportar com um modem, ou ele já pode estar instalado diretamente no dispositivo Hart, aguardando a conexão do modem. Para ativar a comunicação, basta conectar o modem ao resistor em série com o loop atual e o lado positivo ou negativo funcionará. Pode conectar em qualquer um dos dois. Com apenas essa conexão simples, o técnico terá acesso a todas as configurações do dispositivo. A Novus, além de tudo isso, oferece um software gratuito proprietário, o TX-Config 2, para configuração e diagnóstico de dispositivos novos Hart. Sua interface amigável possui as opções de configuração necessárias, fáceis de configurar. Basta selecionar a porta COM do modem e o software reconhecerá automaticamente o dispositivo. Ao ler o dispositivo, o técnico já terá acesso à configuração, além de poder monitorar os parâmetros em tempo real da temperatura e da saída 4 a 20, facilitando alterações na configuração e manutenções preventivas. Agora, teremos nossa segunda enquete. Tá? Essa enquete também será compartilhada com todos vocês e é relacionada aos destaques dos produtos Hart, de dispositivos Hart. A pergunta é a seguinte: quais são os pontos de destaque que você enxerga nos dispositivos Hart? A primeira opção é diagnóstico em campo, sem a necessidade de remover o dispositivo da planta. Facilidade para atualizar sistemas legados 4 a 20 para comunicação digital. Pode ser utilizado ou substituído em sistemas Hart de qualquer marca. Robustez comprovada pelo órgão certificador Fieldcom Group. Monitorar digitalmente sem a necessidade do loop de corrente ativo. E a última, não enxergo pontos de destaque. Ok? Vamos aguardar mais uns segundinhos para que todos possam responder. Após o fim da enquete, nós compartilharemos, né, os dados para que vocês possam ver o que os outros participantes do webinar estão achando também sobre os pontos de destaque dessa tecnologia. Ok. Vou encerrar, então, agora a enquete. Estou compartilhando os resultados. Então, com 64%, né, o mais votado seria diagnóstico em campo sem necessidade de remover o dispositivo da planta. Posteriormente, pode ser utilizado ou substituído em sistemas Hart de qualquer marca, é um grande benefício. 36% facilidade para atualizar sistemas legados 4 a 20 para comunicação digital. E, por último, monitorar digitalmente sem necessidade do loop de corrente ativo. Muito obrigada pela participação de vocês. E agora vamos continuando aqui com a apresentação. Para facilitar o acesso e treinamento prático com a tecnologia Hart, nós da Novus criamos um Hart Starter Kit, que vem com um modem Novus Hart, o TX-Config Hart, 2 transmissores, o TX-ISO-Block Hart e o TX-ISO-Rail Hart,
2 sensores NTC, uma fonte de alimentação FTR, juntamente com um guia rápido para orientar com precisão como configurar e testar todos os recursos HART. Este guia rápido mostra como, em 5 etapas simples, os dispositivos podem ser configurados. Além disso, há um vídeo tutorial que orienta como baixar o software TX-Config 2, como configurar a rede HART e conclui aplicando novas configurações no TX Isoblock HART ou TX Isorail HART. Este kit inicial pode ser levado a qualquer cliente para uma demonstração em novos ou antigas aplicações com 420 mAh. E agora ele está disponível por um preço especial. Então, por favor, verifiquem com seu executivo de contas, né, as informações sobre o Starter Kit e como o que vem nele, quais são os preços, etc. E nós temos um exemplo também do vídeo tutorial para compartilhar com vocês. Então, aqui nós estamos no website, né, da Novus. Todas as informações sobre esses produtos também estão disponíveis no site, tá? Tanto como folheto comercial, o datasheet, manual, estão todos disponíveis já. Aqui nós podemos ver como fazer o download do software TX-Config 2. Agora a parte de conexões do sensor NTC, né, a instalação elétrica dele, no nosso TX Isoblock HART. Agora as conexões da fonte FTR. Agora a conexão de alimentação no transmissor. Agora a conexão do resistor juntamente com o modem TX-Config HART. Uma informação importante é que no Starter Kit já vão os resistores, né? São 2 resistores de 270 ohms, para que a comunicação possa ser eficaz. Agora, selecionando a porta COM, basta ler a configuração que ele já identifica o dispositivo. Selecionando o sensor NTC, você pode mudar também a unidade, se preferir, e alterar o range, nesse caso, de 0 a 100 graus. Você pode mudar o tag para melhor identificação do dispositivo. Temos como configurar também o trim, ali 0 offset, e o filtro dump também. Configuração enviar. Então, como vocês podem ver, é bem simples configurar, né, os transmissores HART da Novus. E agora eu gostaria de pedir a colaboração e ajuda aí dos nossos colegas do suporte técnico, Leonardo e Lucas, para nos passar as perguntas que foram feitas durante o webinar, as perguntas mais comuns. Temos perguntas, meninos? Oi, Fernanda. Tudo bem, pessoal? Aqui é o Lucas. Bom, a gente tem algumas perguntas, tá? A primeira que chegou aqui, ela fala a respeito de o HART se comunica usando um sinal de 4 a 20 mA. Então, o protocolo HART, ele usa 2 sinais de comunicação no mesmo par de fios no laço de corrente, né? O sinal analógico de 4 a 20 mA e o sinal digital sobreposto a ele, né? O sinal de 4 a 20, ele transmite o principal valor medido, né, usando o loop de corrente 4 a 20, e o sinal digital, ele contém informações do dispositivo HART, como o status, né, do dispositivo, diagnóstico e os valores de configuração. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Fernanda. O HART é uma comunicação unidirecional? Não, o HART ele possui uma comunicação bidirecional, né? Porém, ele é half duplex. Então, ele comunica em um sentido por vez, para enviar e receber dados através do sinal digital. Ok. O que são arquivos DD no HART? É um arquivo que define a descrição dos parâmetros do dispositivo HART, né? O software de comunicação e diagnóstico interpreta o arquivo DD e determina como um dispositivo aparece no aplicativo e quais são os seus parâmetros. A pergunta bem interessante é por que preciso usar esse resistor, né? E é porque é necessária essa impedância mínima no loop de corrente, para que o sinal HART ele possa ser captado para aquele modem. Ou o handheld, que é o computadorzinho de mão, né? O resistor inserido nesse loop, ele gera aquela queda de tensão mínima necessária e permite a comunicação de um modem HART. Ok, mais uma pergunta. Devo usar apenas um resistor de 250 ohms? Não necessariamente. A impedância mínima
é 250 ohms e a máxima pode ser 1.280 ohms para uma faixa de alimentação variando entre 13,8 e 36 volts. Ainda nessa questão do resistor, como ele deve ser conectado, né? A gente viu ali no vídeo, o resistor ele pode ser conectado em série no loop, não importa a polaridade ou a posição dele no looping. Oi, então, tem mais uma pergunta aqui, que é qual é a diferença entre o TX isorrail Hart e o TX isoblock Hart, tá? Eles são basicamente o mesmo dispositivo. A diferença é que o TX isoblock Hart, ele é para montagem em cabeçote, e o TX isorrail Hart para montagem em trilho DIN. Uma outra dúvida, aquele modem, o TX-config Hart, ele, como ele é conectado, né? Ele tem uma USB, ele usa uma micro B para ser conectado com o computador e o seu software. Tudo bem. Aqui mais uma, olha, uma pergunta. Qual é a diferença entre os métodos de configuração DT e DTM, tá? O arquivo DT é fornecido pelo fabricante do dispositivo e certificado pela Fieldcom Group. Contém as informações exigidas pelo sistema host para acessar o dispositivo Hart, a partir de qualquer software Hart compatível, seja PC ou handheld, né, como já foi falado. Os DTMs também são fornecidos pelo fabricante e são padronizados pela FDT Group para utilização com software Packware, por exemplo. Chegou uma última pergunta aqui, uma pergunta de última hora, sobre como funciona o protocolo de comunicação Hart. Então, basicamente, né, os dados eles são transferidos através do loop 4A20, né? E a diferença é que tem uma modulação de frequência, que é o FSK, em cima desse sinal de tensão, no caso, que é da alimentação do loop. E essa modulação, essa frequência que varia, né, horas, uma frequência mais alta diz que é nível lógico alto, e a frequência mais baixa é nível lógico baixo. E através disso se pode trocar os bits e formando os pacotes de comunicação. Basicamente é assim que se consegue, que funciona o protocolo Hart, né? E como os meninos explicaram aqui das perguntas do resistor, né, se utiliza uma ferramenta que é a queda de tensão, né, que é uma ferramenta bem utilizada aí, para poder se medir quando está chegando o bit 0 e quando está chegando o bit 1. Bom, pessoal, essa foi a última pergunta que nós conseguimos responder aqui. Nós vamos depois encaminhar um documento de perguntas e respostas para as perguntas que ficaram aí para ser respondidas, então não se preocupem, em breve vocês receberão um documento aí com todas as respostas. E eu gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês, né, em mais este webinar, e espero vê-los nos próximos webinars aí. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre Starter Kit ou dúvidas técnicas que não possam aguardar o documento de perguntas e respostas, por favor, não hesite em entrar em contato com o seu executivo da Novus, né, ou entrar no nosso website e obter mais informações sobre esses produtos. Muito obrigado e uma boa tarde a todos vocês.